boa tarde a todos. Vamos para mais uma aula de legislação agrária e ambiental para o curso técnico em agronegócio, terceiro ano. Então, gente, vamos dar continuidade ao... Consigo te ouvir. Muito obrigada. Então, gente, vamos continuar falando sobre direito, né? Eu sei que para vocês é estranho, meu Deus, eu tenho que saber sobre direito. E tem sim, gente, porque a área agrária, trabalhar com agricultura, trabalhar com pecuária, trabalhar com a terra, com a natureza, exige muitas leis que a gente tem que seguir. Leis que, se não seguirmos, podemos ter muitas sanções. Então, gente, vocês precisam saber sobre direito, sim. Porque a gente não pode fazer o que quer com a terra. A gente tem deveres também, tá? Com o nosso país e com nossas atividades que a gente vai produzir. Certo, gente? Então, vamos sim estudar direito, entender as leis e estar dentro das normas da lei para a gente produzir, tá? Vamos lá. Então, hoje, gente, a gente vai estudar sobre a justiça agrária, né? Então, o que é que funciona, como é que funciona essa justiça agrária? Vocês viram na aula passada, temos ou não temos uma justiça agrária? Temos um direito agrário no Brasil? Pelo que a gente viu na semana passada, né? Vimos que ainda não temos, mas estamos no caminho para termos, para podermos ter profissionais especializados na terra, certo? Vamos continuar, então. Então, hoje a gente vai conhecer os argumentos favoráveis e contrários na criação dessa justiça agrária. Entender os desafios para concretizar, gente, a justiça agrária, né? Então, vamos ver também as perspectivas que a gente tem futuramente para a justiça agrária. Esperamos que em breve estejamos, sim, com nossa justiça agrária e que a gente possa ter uma questão agrária muito bem mais solidificada. Então, essa é a terceira aula, né, sobre justiça agrária. Então, a criação da justiça agrária, gente, ela é um tema de grande maioria da população, né? Então, tem autoridades de direito que se declaram contra, né? Tem argumentos contra e a favor, gente. Então, a questão agrária, ela vai muito além das leis, da propriedade, do que tem direito, do que não tem, né? Envolve também pessoas, envolve direitos humanos, envolve a função que a terra tem para o país, para a sociedade. E também envolve sobre preservação ambiental. Então, a gente precisa entender a realidade do campo. Quem está no campo sabe sua realidade. Então, e poder também ajudar o país a minimizar essas questões históricas que ele tem com relação à posse da terra, né? Então, a gente sofre com muitos conflitos de terra. A gente tem muitas questões da área agrária que passa o país. Então, a gente precisa ter uma justiça voltada para isso. Porque tem muita gente que, por conflitos de terra, tem morrido e tem várias questões conflituosas. Então, a gente precisa, sim, resolver muitas questões relacionadas a isso, tá, gente? Então, parar de estar a nível geral e ter uma justiça voltada só. Vamos ver o que tem, o que eles falam a favor e contra essa justiça agrária, né? A gente não vai ver esse vídeo, mas eu posso passar lá para vocês não vai dar tempo, mas a gente vai discutindo juntos, tá? Vamos lá. Então, quais são os argumentos favoráveis para essa justiça agrária, né, gente? Então, como eu citei aqui para vocês, né, os conflitos, né? Então, tem muitos conflitos relacionados, gente, com a questão da agrária, né? Então, parar de sobrecarregar a justiça comum. A justiça comum, eles não têm a sensibilidade que a gente precisa para mitigar a questão agrária. Então, tem muitos problemas da área agrária, da área rural, que são muito complexos e talvez a justiça comum não consiga lidar, né?
Então, por isso que a gente precisa de profissionais, cada dia, mais especializados com a mentalidade da vida agrária, para poder lidar com essas questões do campo, certo, gente? Então, esses conflitos, gente, a necessidade dele vem porque a justiça comum às vezes não consegue entender essa realidade, né? Além de ser sobrecarregado, ele não consegue entender a dimensão que são esses conflitos. Então, ele precisa de uma abordagem direcionada. Então, esses são alguns dos argumentos favoráveis para a criação dessa justiça agrária, que precisa ser feita, tá? Cadê? Ai, peraí que eu tenho... Alguma coisa está acontecendo aqui com... Aqui são... Só um minuto aqui. Tá. Vamos ver as atividades, os argumentos que são contra, né, gente? Aqui são argumentos que são contra a criação da justiça agrária. Vocês estão vendo aí? Então, um dos argumentos que eles falam, gente, é sobre o custo e a dificuldade, né? Eles falam que o Brasil, gente, o Brasil tem um custo muito alto, né, na questão da justiça, né? Ele diz que a justiça brasileira é uma das mais caras do mundo, né? Então, assim, ele fala que o Brasil não tem muita estrutura para ter uma justiça especial para ter essa questão agrária. E não tem uma suficiência, né? E a sociedade talvez esteja muito imatura. Esses são um dos argumentos contra a criação dessa justiça agrária, certo? Então, a sociedade precisa de um aparelho político, né? Essas disputas de terras, né, fazem com que essa questão agrária vire um campo de batalha. Então, essa é um dos argumentos que é desfavorável à criação dessa justiça agrária. Outra coisa, gente, é as necessidades de prova de utilidade. Eles querem que prove. Você precisa mesmo dessa justiça agrária, né? Precisa mesmo. Por que necessita disso, né? Então, é eficaz ter uma justiça agrária no país, né? Então, a gente precisa, de uma certa forma, no direito, tudo que a gente... quando a gente é acusado de algo, a gente precisa provar que não aconteceu. Então, assim... Quem acusa está afirmando. Então, quem foi acusado tem que provar. Por que eu sou inocente disso, né? Então, essa é uma questão do direito. Essa é uma relação que tem como o que está dando a culpa e o que é o culpado. Então, o que está dando a culpa está afirmando uma coisa. E o culpado tem que provar que não fez. E aí, o que a gente tem que fazer em relação à justiça agrária? A gente tem que provar que precisa. A gente tem que provar que necessita dessa justiça agrária, porque que precisa, né? Então, tem muitas complicações na proposta, né? Tem complicações com toda a questão do processo, como o Ministério Público. Eles falam também de a criação de uma, como é que chama? De uma polícia agrária, né? Então, tem todas essas questões que são vistas como obstáculo para a criação dessa justiça agrária. Então, custo e dificuldade, né? Custo e dificuldade é uma das questões, falam também, né, que vai dificultar essa criação e a manutenção dessa estrutura judiciária. E maturidade da sociedade, que a gente já citou, né, que talvez essas questões da briga por terra e todas essas questões, ainda a sociedade não esteja madura para saber lidar com essas questões de propriedade. Certo, gente?
A gente falou sobre isso. Então, o que a gente tem de perspectiva, gente, para essa área de justiça agrária, né? Então, a gente tem que buscar um aprimoramento legislativo, né? A gente precisa defender que as leis que regem o campo, gente, elas sejam adequadas, inclusive para a reforma agrária no Brasil, né? Que o Estatuto da Terra, nós temos leis relacionadas à terra que vêm de 1964, né? Que são leis muito antigas, são leis que estão obsoletas. A gente precisa estar renovando essa questão da posse da terra. Então, assim, várias leis no nosso país que lidam e retratam sobre a terra precisam ser atualizadas, né? Então, para o momento atual que a gente vive. Então, das leis que a gente vai trabalhar também aqui no segundo trimestre, no segundo trimestre, sobre o Estatuto da Terra. A gente vai falar um pouco dessas leis e o que é que elas precisam ser atualizadas, né? Outro ponto, né, que a gente fala também é da inclusão da sociedade civil na formulação dessas políticas, né? Então, tem que criar conselhos, comitês participativos que possam ajudar, né? Porque, a gente está lidando também com muita gente que lida, muitos movimentos que lidam com a terra, né? Você tem os movimentos sem terra, você tem os indígenas, quilombolas, os sindicatos rurais. Então, assim, tem que incluir todas essas esferas da sociedade para poder a gente trabalhar e fazer uma lei que seja justa para todos, né? Então, a gente tem várias questões, a gente precisa de políticas mais participativas que possam contemplar esses movimentos sociais, né, gente? Eles não existem à toa, eles existem porque eles sabem que o Brasil tem muitas questões relacionadas à terra, né? Então, e também, gente, a gente tem que garantir o direito a quem tem, né? Então, tem a legislação brasileira, a gente está principalmente na Constituição Federal, né? Fala da questão indígena, né? Porque eles foram os primeiros habitantes, eles têm, pela sua cultura, né? Então, tem muita essa questão também no Amazonas, em várias regiões do país, né? Que essa briga, assim, pelo território, né, gente? Então, esses movimentos sociais, né? O movimento sem terra, né? Que reconhecem que tem muitas grandes propriedades, eles sabem que podem existir políticas que sejam benéficas para ambos. Então, eles pedem que isso aconteça, né? Então, tem que incluir esses movimentos sociais nessa perspectiva da política judiciária, tá? E as tecnologias, né, para facilitar esse acesso, para agilizar esses processos, né? Então, um trabalhador rural, né, às vezes ele demora muito tempo para acessar a questão urbana, né, gente? Então, tem muitas ferramentas, assim, para poder ajudar, né, contribuir, como videoconferência, né, provas tecnológicas e automotivas. Então, a tecnologia está aí para isso, né, para nos ajudar. Onde quer que estejamos no campo, estejamos na vida urbana, a tecnologia chegou aí para agregar, né? Você vê o quanto que ela já cresceu para o agro, você vê que quanto o agro já tem satélite, já tem drones, já tem várias tecnologias que já está ajudando a gente a melhorar a produtividade. Então, assim, isso só precisa chegar cada vez mais a vários nichos da sociedade, não só para quem tem o maior poder aquisitivo, mas para a sociedade que também trabalha em outros ramos, né? Com a cultura orgânica também, os pequenos produtores. Então, assim, ela veio para agregar, então ela só precisa ser distribuída, né? A tecnologia precisa ser utilizada por todos os nichos que trabalham na área agrária. Certo, gente? Uma das perspectivas, né, que a gente também traz é a importância, assim, da justiça agrária, né, gente? A gente precisa entender por que é importante
a justiça agrária. Então, por isso que eu falei aquilo do direito. A gente precisa provar por que precisa, por que é importante, por que é importante. A gente precisa provar que desmistificar o tema para a população, né? Eu sei que muita gente não entende muito dessa questão agrária, muita gente que não está relacionado, fica meio sem ter informação, mas a gente precisa trazer quem não sabe para saber. Assim, no sentido assim, trazer uma educação da área de direito para todos no campo. Por isso que essa disciplina é tão importante e está sendo disseminada, né, para vocês e para vários nichos da população. Vocês estão aí, né, se formando em técnicos em agronegócio e já precisam ter conhecimento da justiça agrária, do que é o direito agrário, né, gente? Então, já está chegando a várias parcelas da população, né? Então, tirar essa polarização ideológica, né, gente, que vai, dessa justiça extremista, né? A gente precisa, sim, trabalhar com mais essa polarização entre quem é do urbano e quem é do campo, né? Porque a gente tem que trabalhar junto. Eles precisam trabalhar em comunidade, não se ajudando, né? E os direitos, gente, todo mundo tem que ter acesso aos direitos, quem é do campo, quem é da cidade. Então, gente, todo mundo tem que ser... A justiça busca... O direito busca que seja justo. Então, a justiça tem que ser justa com todos. Quem está no campo, quem está na cidade. Então, sim, gente, a perspectiva futura é que sim, tenhamos um direito agrário, que possamos também as nossas questões agrárias serem discutidas e serem justas, né? Porque as esferas que a gente trabalha muito do direito é muito relacionada às questões do direito civil, né? Do direito da propriedade. Então, se a gente tiver uma especializada, a gente vai saber os critérios, né? Que não é a mesma coisa de ter uma casa, né? Claro que tem muitas coisas parecidas, mas a gente vai ter critérios para saber pela realidade do campo, certo, gente? Também a gente pode explorar, né, dentro dessa perspectiva futura, aqui vocês podem ver, uma colaboração internacional, né? Então, que traz aí, gente, o intercâmbio de modelos jurídicos, né? De vários países, assim, que pode estar contribuindo, né? Vários países já têm a justiça agrária, né? Como algumas nações europeias, como a França já tem. Então, a gente tem que agregar essas funções, né? Agregar essa justiça que muitos países já têm e a gente trazer, porque é importante aqui também, né? A gente precisa evoluir enquanto sociedade, enquanto direito, enquanto campo, né? Então, assim, se a gente conseguir ter essa colaboração, a gente pode conseguir também que tenham boas práticas, né? Compartilhar boas práticas dessa questão do direito agrário. Vamos, já que eu estou falando demais, né? Vou parar de falar, quero ouvir vocês agora. Ô, Pro, tudo bem? Divide aí meio a meio essa galera aí pra gente discutir aí. Metade, metade. Temos aí, ó, metade da turma, metade contra, metade a favor. Vamos lá. Estão olhando aí o slide? Então, metade da turma é contra, vai dizer porque é contra e metade vai dizer porque é a favor, né? Vamos ver aqui. Então, vocês vão discutir aí, tá, gente? Vão discutir aí por uns 5 minutinhos, 5 a 7 minutos. Qual o grupo que é a favor e qual que é contra, Pro? Metade da fala que é a favor. Divide aí quem é a favor, quem é contra. Metade para cá, metade para lá. Aí, bota aí tá vendo, tem essa moça aí, essa adolescente aí de preto, bota ela para cá a favor e a outro nicho do grupo para ser contra, certo? E aí eles vão ver aí, ó, dá uma olhadinha aí nesses argumentos aí que a gente trabalhou, dê uma olhadinha aí, por favor. E eu quero que vocês me tragam
Justificativas. Não precisa usar todas, mas podem usar. Então, deixa eu botar aqui no laser, aqui, ó. Vocês me tragam justificativas. Por que que a galera que é a favor, né? Por que que pode aumentar os conflitos, né? Por que por aumento de conflitos, né? O que acontece? Por que ser a favor por isso? Então, vocês tragam aí justificativas desse a favor. E a galera que é contra, que é daquela mocinha de lá até para a direita, vai me trazer justificativas porque é contra, certo, gente? Então, eu quero que vocês discutam aí. Vou dar o quê? 5 minutos para vocês discutirem e trazer essas justificativas para mim. A gente discutiu isso aí juntos, não foi? Então, vamos lá. Grupo a favor, o grupo da esquerda aqui da minha tela e o grupo contra da direita. Eu vou dar 5 minutos aí para vocês me transferem essas justificativas de acordo com esses temas aí que a gente trabalhou, tá? Aí a gente vai discutir. E aí, cadê os grupos aí? Querem... Quais são as justificativas aí, professora, dos grupos? Nós colocamos no chat ali algumas... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Algumas opiniões e nós colocamos o quadro e eles foram colocando fotos e eu coloquei no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Favorável, diminuir a burocracia, porque a justiça comum tem muito trabalho, né? A justiça comum é muito ampla, né? Então, ela lida com vários nichos da sociedade e não consegue ter um cuidado, né? Com essa área agrária. Então, acaba sendo só mais uma, né, gente? Então, seria muito legal que a justiça chegasse nos municípios, né? A gente pudesse ter essa facilidade de lidar com essas questões agrárias, assim, em esferas municipais também, entendeu? Porque, às vezes, o direito realmente está muito dispendioso. Então, assim, essa questão agrária a gente pode trabalhar também, se criar uma justiça agrária, a gente pode também lidar a questão estadual e municipal, né? Então, facilitaria muito, né? Argumentos contrários, alto custo para o governo manter uma justiça agrária própria. Realmente, né, como eu citei aqui para vocês, a justiça, na verdade, a justiça no Brasil, né, como dizem, é uma das mais caras do mundo, muito dispendiosa. E às vezes a gente demora muito tempo para resolver uma questão, né? Não só agrária, mas também direito do consumidor, direito civil, direito da terra. Então, todas essas questões assim, relacionadas aos outros ramos de direito acabam, né, sendo custoso para uma grande parte da sociedade, gente. Esses conflitos que a gente tem na terra, assim, a gente precisa olhar com cuidado, porque não lida apenas com pessoas civis, né? Tem outros nichos, né? Tem outros movimentos, como eu citei para você, né? Tem as questões dos indígenas, tem as comunidades quilombolas, tem os movimentos sem terra. Então, assim, entender a realidade, a questão individual de cada movimento social desse que a gente trabalhou é importante. Por isso que seria, né, interessante para a gente, que é uma questão favorável para melhorar esses conflitos, né? Então, essa é uma questão favorável. Porque há muitos conflitos com relação a esses nichos sociais, né, gente? Então, a gente sabe que a terra não é só para produzir, a terra tem uma função social. A gente não pode fazer o que quer com a terra, né? Então, a gente sabe que na terra a gente tem que produzir, tem trabalhadores na terra, então tem que respeitar as leis trabalhistas também no campo, né? Não só na sociedade, não só na vida urbana, mas no campo. E a terra também tem essa questão do meio ambiente. A gente precisa produzir e preservar. Não pode produzir de qualquer jeito, não pode produzir desmatando, produzindo queimadas. Então, tem que produzir e sabendo também cuidar,
né, produzindo e cuidando. Por isso que a gente tem várias medidas com relação ao solo, aos cuidados com o solo, a essa questão da questão ambiental de área de prevenção, de proteção permanente, que a gente vai ver na próxima aula, sabe, gente? Então, são questões que, tipo assim, alguém da área do direito não vai entender a questão do campo também em relação a território, sabe? A cartografia, essa parte de topografia, de relevo, essa parte agronômica, sabe? Então, como eles podem julgar sabendo que eles não têm conhecimento dessa área agrária, sabe? Então, é muita coisa. O campo, ele é uma das questões, assim, no Brasil, que mais gera emprego e renda no país, né? Somos uma potência agrária, então a gente tem que ter esse cuidado e olhar com mais respeito às questões do campo, sabe? Então, assim, olha o que somos hoje, olha o que produzimos, né? Então, assim, temos que trabalhar para que temos, sim, leis e uma justiça que atenda às nossas demandas atuais e todas as questões sociais que temos. Porque a terra não é como um sapato, a terra não é como um carro que a gente compra. A gente tem uma responsabilidade com ela, sabe? Então, a gente não pode chegar lá e degradar a terra. Não pode. A gente tem uma responsabilidade ambiental, a gente tem uma responsabilidade social com a sociedade. Então, não é como uma roupa que a gente joga fora, compra e joga fora. Então, a gente tem que ter, sabendo isso, a gente tem que saber que precisa ter o cuidado com a terra e precisa de uma justiça que considere, que releve todas essas questões de reforma agrária que a gente tem no país, certo? Obrigada pelas contribuições. Teve uma pergunta aqui, só vou responder essa última pergunta para a gente concluir nossa aula aqui. Alguém perguntou o que seria essa mente agrarista, né? Agrarista. Essa mente agrária, essa mente, gente, que a gente tem que ter do todo quando a gente vai lidar com o campo. Com todas essas questões que eu citei aqui para você. Então, a nossa mente tem que ser uma mente pensando na questão do meio ambiente, essa questão social que a gente, né? A gente tem uma função social muito importante. A gente produz alimento, gente. A gente produz alimento para alimentar a população. Então, assim, a nossa função aqui, essa mente agrária tem que ser ampla, tem que respeitar todos esses aspectos. Então, por isso que a gente é uma legislação que considera a questão social, dos movimentos sociais, que eu citei para você, quilombolas, movimentos sem terra, os indígenas, tem que considerar essas questões ambientais e também tem muitos trabalhadores no campo. Então, são várias, a gente tem que ter uma mente agrarista ampla de tudo que é o campo, que envolve o campo. Vocês entenderam? Vamos lá, obrigada pelas contribuições, vocês estão maravilhosos. Estou muito feliz com as contribuições de vocês, viu? Vamos concluir aqui a aula, né, gente? Então, vocês já trouxeram seus argumentos favoráveis e contrários, né? A gente discutiu aqui. Na próxima aula, a gente vai trazer essa questão aqui, essa questão desse direito agrário, assim, os princípios relacionados, né? Então, é isso. O que a gente trabalhou hoje foi esses argumentos, né? Favoráveis e contrários nessa criação dessa justiça agrária. Os desafios que estamos tendo, gente, na concretização dessa justiça agrária e as perspectivas futuras que a gente pode ter na questão agrária. Então, a gente trabalhou, né, sobre os órgãos internacionais que já têm essa legislação, trabalhar com digital, com o que é tecnologia, para nos ajudar cada vez mais no campo. Então, é isso que eu queria trazer para vocês dessa primeira aula. E agora vocês vão para o intervalo, né? E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Uma ótima tarde para... até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Boa tarde! Boa tarde a todos! Voltamos aqui para mais uma aula de Legislação Agrária e Ambiental para o curso técnico profissional de agronegócio, a turma do 3º ano. E essa aula, que é a aula 4, vamos falar sobre o direito agrário, gente. Alguns princípios que regem o direito agrário, a natureza jurídica e as fontes do direito agrário. Vamos lá.
Vamos dar continuidade. Vamos continuar falando de direito agrário. Então, gente, a gente vai citar aqui, né, os princípios que a gente trabalha no direito agrário. O conhecer a natureza jurídica, né, do direito agrário e classificar as fontes deles, tá bom? Então, essa é a 4ª aula de direito agrário, de legislação agrária e ambiental. Então, gente, os princípios do direito agrário, ele é regido por alguns, né, que vocês estão vendo aí. Vamos citar eles e trabalhar um pouco sobre eles, né? Mas, assim, você pode ver nessa balança aí, o direito, né? Ele busca equilibrar, ele busca a justiça, né? Para que não seja, que seja benéfico para todos, né? Nem sempre é possível, mas é o que se espera. Então, entre os princípios do direito, gente, o primeiro que vocês podem... deixa eu pegar aqui a canetinha, o apontador, né? O primeiro que a gente pode citar é o monopólio legislativo da União, gente. Sabe o que isso quer dizer, gente? Que a questão agrária no Brasil não envolve apenas a questão da quem manda, né? Quem é que manda? Quem vai criar as leis sobre o direito agrário no Brasil, gente? Só a esfera nacional, gente. Então, a legislação aplicada ao direito agrário, gente, só diz respeito à legislação nacional. Não existem, gente, leis estaduais e municipais relacionadas com direito agrário. Então, por isso, esse é um dos primeiros princípios aqui relacionados ao direito agrário. Monopólio legislativo da União. A União é o poder federal, gente, dizer o poder federal. Então, é ele quem vai legislar sobre o direito agrário no Brasil. Então, só existe uma lei federal que a gente vai seguir, que não tem lei nem do município, nem do estado, né? Não tem lei do Paraná, nem aí de Cerro Azul relacionada a direito agrário. Eles respeitam esse monopólio da esfera federal, certo, gente? Então, esse é o primeiro princípio relacionado ao direito agrário. O segundo princípio, gente, esse 2 aí que a gente pode estar vendo, fala sobre a utilização da terra se sobrepõe à titulação dominial. Quer dizer, gente, no direito agrário, se você trabalhar a terra e ela for produtiva, isso é muito importante. Desculpa. Então, tem uma nova importância, né, gente? O papel de dono. É mais importante você ter a terra e tornar ela produtiva do que ser dono, só dono da terra. Eu tenho a terra e não faço nada. Então, assim, você tem que ter a terra, a utilização dela tem que se sobrepor apenas ao título de dono. Eu sou dono da terra, mas não faço nada com ela. Então, você precisa... Se você tem a terra, você precisa trabalhar ela, você torná-la produtiva, certo, gente? Então, essa lei, gente, ela está gerando... Você sabe que a questão agrária vai gerar alimentos e riqueza, gente. Então, a gente não pode simplesmente ter uma extensão de terra e não trabalhar com ela, entende? Então, essa lei, gente, é para garantir que as pessoas que têm grandes extensões de terra e não utilizam sejam punidas. Então, se a pessoa tem uma extensão de terra, ela precisa trabalhar para que ela seja produtiva. Há outro princípio, gente, além do monopólio e a utilização da terra, né, que se sobrepõe à titulação dominial, é a propriedade da terra garantida, mas é condicionada ao cumprimento da função social. A gente falou sobre função social na aula passada, né, gente? A função social da terra, né? Vocês lembram de algumas funções sociais da terra? A gente falou, né, que a terra precisa ser produtiva, preservar o quê? O meio ambiente. Então, essa é uma das funções sociais da terra, né? Então, ela tem que garantir que o ambiente seja preservado também. A gente não pode utilizar, como eu citei na aula passada, a terra de qualquer jeito. Degradar, destruir, acabar com o solo, acabar com a mata, provocar queimadas, né, para destruir a região. Então, a gente não pode ter a terra e fazer o que quer com ela. Temos que garantir
uma proteção ambiental. Inclusive, tem leis ambientais direcionadas para isso, tá? Outra coisa, o trabalhador rural também tem que estar regido na questão trabalhista, né? Não só quem é da área urbana, mas também da área rural, precisa estar ligado à questão trabalhista, de ter todos os direitos trabalhistas, gente. Direito à carteira assinada, né? Direito às férias, 13º, tudo isso, certo? Então, temos que produzir alimentos, gerar riqueza, né? Gerar alimento para o mundo, preservar o meio ambiente e garantir que os trabalhadores estejam sendo remunerados de acordo ao trabalho, certo, gente? Então, a propriedade da terra é garantida para quem cumpre, né? É garantida para quem cumpre. Tem que proteger, usa a terra, produz, gera alimento, mas também tem que proteger a terra. Tem que valorizar quem trabalha na terra. E precisa favorecer o bem-estar da sociedade, certo? O quarto princípio, gente, é o que o direito agrário compreende a política de reformas, né? A reforma agrária e a política agrária, né, gente? A reforma agrária é uma questão muito discutida no país, né? Então, ela, inclusive, é um dos tópicos, né, importantes que a gente citou na aula anterior, né, gente? Quando a gente estava falando de benefícios, né, dessa questão de ter um direito agrário. Então, a reforma agrária é uma questão no Brasil, uma questão sensível, né, gente? Que a gente precisa rever, que tem muitos movimentos sociais que vocês conhecem, a gente citou na aula passada sobre o movimento sem terra, para que essa terra, gente, seja redistribuída, né? Principalmente, gente, aquelas terras improdutivas, né? Sejam redistribuídas para quem trabalha na terra. Por isso que estava também lá nos direitos, gente, você tem que saber produzir, fazer com que a terra produza também, certo? Para combater, gente, o latifúndio, né? Que as pessoas que têm grandes dimensões de terra, só que improdutivas, né? Sem produzir, certo? E, gente, dentro disso, dentro da política de reforma agrária, também tem a política de desenvolvimento agrário. Eu acho que a gente viu na aula de gestão rural, acho que a primeira, a gente falou um pouco, né, sobre essa questão das políticas agrárias, né? Para estimular economicamente o produtor rural, né? Tanto o pequeno produtor e o grande produtor, né? Então, tanto um quanto o outro, principalmente os pequenos produtores de terra, precisam desse estímulo para conseguir produzir, né? A gente sabe, a gente viu também lá em gestão rural a questão da fenologia das plantas. Você sabe que o ciclo, né, das plantas é muito grande, né? Bem longo, e a gente precisa de um investimento alto para poder até ter a produção. Então, gente, sim, precisamos ter, sim, benefícios, estímulos, essas políticas agrárias que vão ajudar os produtores a terem esse investimento para terem o seu lucro no final da produção. Você vê que várias culturas que a gente trabalhou, né, o café, dentre outras, você vê que o tempo, né, era bem longo. Algumas têm 1 ou 2 anos até você ter a produção. Então, precisa dessas políticas de créditos, de financiamento, né, de seguros e vários incentivos tecnológicos relacionados para ajudar o produtor a melhorar a produção, certo? Entenderam essa parte aí, esses 4 primeiros? Vamos para o próximo, então. Aqui temos mais alguns princípios, né, do direito. Os 5, gente, são as normas jurídicas, né? As normas jurídicas que vão primar pela prevalência do direito público sobre o privado, né? Então, você sabe que a questão da agrária não envolve apenas o interesse privado. Tem também interesse público, né? É uma balança, né, de equilíbrio, assim, dos interesses públicos e privados. Até porque a coletividade, né, a produção rural prima por produção de alimentos para o país, mas também tem uma responsabilidade social, né, com o país. Então, aí que entra a questão do interesse público, né? A gente não vai produzir apenas para gerar lucro
pessoal, né? Quem trabalha na área de produção. Então, não vai produzir apenas para lucro. Também tem que ter uma responsabilidade social com a sociedade em geral. Então, como é que é feito? O poder público cobra também, né, que esses produtores tenham essa preservação ambiental, essa questão ambiental que precisa ser mantida. Então, aí que entra a participação do poder público, né? Então, a questão relacionada à terra não é apenas de interesse privado, também entra as questões de poder público, certo, gente? Então, assim, não é a pessoa, como eu citei na aula passada, não pode chegar a fazer o que quer com a terra. Ela precisa, sim, ter um cuidado com a terra, ela precisa ter uma questão ambiental, uma sustentabilidade. Então, isso é cobrado pelo governo, né? Pelas leis ambientais que exigem. Então, não pode simplesmente ter a terra e abandonar a terra. A gente, se tem a terra, tem que produzir, né? Não pode simplesmente ignorar, tá? Então, é aí que entra os interesses públicos e privados, certo? Então, essas normas jurídicas primam por isso, né, pela prevalência do interesse público, né, sobre o privado. Não é só a questão do lucro, mas também pela responsabilidade de quem trabalha nessa área também cuidar, né, da questão social, certo, gente? O outro princípio, que é o 6 aqui, vou citar aqui para vocês, aqui, né, é a reformulação da estrutura fundiária, né, uma necessidade constante. Então, gente, é uma questão no tocante muito sensível, né? Essa reformulação da estrutura fundiária, né? Então, essa divisão de terras no Brasil é uma questão conflituosa, gente. Tem que ser avaliado e continuamente, né? Reavaliado pelo Estado, não? Essa questão da reforma agrária. Então, sim, precisa estar sempre se atualizando e reconsiderando essas questões de estrutura fundiária da terra, certo, gente? Então, são políticas, né? Tem que ter, o governo precisa de políticas ativas, gente, para garantir que essa terra seja aí ao longo de gerações, né? Esse que é o princípio da sustentabilidade que a gente utiliza, né? Então, o governo trabalha para que, né, garanta, quem trabalha na terra, garanta que vai ter uma sustentabilidade na terra também, né? Não é só, não pode degradar, também tem que ter essa responsabilidade ambiental, certo? O 7, ó, o 7 aqui que vocês estão vendo, fortalecimento do espírito comunitário através das cooperativas e associações, né? Vocês devem ter alguma cooperativa aí, gente, na região de vocês, de Cerro Azul? Vocês têm também na produção de Pocã, para quem vai distribuir para as regiões, assim também? Da Pocã, aí na região de vocês? Tem, né? Então, essas cooperativas, a gente ajuda bastante, principalmente os pequenos produtores, né? E essa questão que a professora Zaniele trouxe aqui, gente, é uma questão muito importante quando a gente vai trabalhar e precificar o nosso produto, né, gente? A gente precisa também saber o valor que ele tem. Então, essa questão do preço da caixa, né, toda essa questão que você vai padronizar, gente, é importante, né, você saber que você está produzindo algo de qualidade e vocês têm que garantir mesmo, lutar pelos direitos de vocês em relação a isso, né? Sabe que está trazendo qualidade, precisa ser valorizado pelo trabalho, pelo que vocês estão entregando, tá? Isso é muito importante, essa perspectiva, né? Então, isso sim, a gente está padronizando os preços, né? E garantindo a qualidade do que vocês estão entregando, certo? Outra questão também é o fortalecimento, né? O combate ao latifúndio, gente. A gente citou aqui o latifúndio, né? Que são aquelas grandes extensões de terra que estão sendo improdutivas, né, gente? Então, assim, não se fala muito disso porque tem muitos produtores que têm essa grande extensão de terra, mas não permite que alguém possa trabalhar nela. É uma questão também de reforma agrária, né? Então, a gente está... É uma questão que a gente discute muito e a gente precisa, sim, combater isso para que a gente tenha uma justiça social relacionada também à questão rural, à questão da terra, tá? O minifúndio é as propriedades de terra que são tão pequenas que
o produtor não consegue produzir, né? Então tem que combater também ao minifúndio. E a questão do êxodo rural, que vocês viram lá na geografia, vocês lembram? Vocês lembram do êxodo rural? Vai de onde para onde? Vocês lembram? Né? A pessoa sai da onde? Os trabalhadores saem do campo, né? Para ir para as cidades, né, gente? Então, essa é uma questão social muito importante, que a gente estuda muito lá na geografia, que vocês estudam lá na geografia, que o que é que gerou, né, esse êxodo rural, né? E hoje acho que a gente está tendo uma mudança muito nessas questões, né? Esse êxodo rural, essa grande massa de trabalhadores que foram do campo para a cidade, gerou toda essa questão social que temos hoje, né? De formação de favelas, né? Dessa questão de falta de condições de vida e trabalho, né? E a gente, hoje, como país, estamos tentando, né, demonstrar que o campo está gerando também muita riqueza e muitos trabalhadores estão voltando para o campo para trabalhar também. Então, assim, que espero que futuramente essa questão social gerada também pelo êxodo rural, a gente possa estar minimizando, né, esses impactos, certo? E os mercenários da terra, né? É uma questão que a gente cita muito, essa questão indígena, né? Aquela questão dos grileiros, né? Assim, essa briga por terras, né, gente? Que eles, muitos deles, gente, fazem fraudes documentais para se apossar da terra de indígenas, né? As terras públicas, porque a terra indígena, gente, é uma terra que não o índio trabalha lá para subsistência, né? O índio, ele tem direito à terra, ele não pode vender a terra, ou pode doar a terra, porque a terra indígena é uma terra que pertence à União, né? Que pertence ao governo federal, né? Então, nenhum outro produtor rural pode se apossar dessa terra. Então, muita gente tenta fazer o quê? Tentar fazer essa questão de fraude para poder se apossar, né, gente? E não é possível, não se pode. Temos que combater isso também, tá? Temos aqui também alguns outros princípios sobre a privatização dos imóveis rurais públicos, né? Então, a gente não pode vender, gente, florestas de reserva, né? Temos que regularizar essa questão de quem trabalha na terra, né? Trabalha na terra pública, para dar direitos às pessoas que possam produzir na terra e gerar, né? Gerar um valor, né? Gerar uma produtividade, certo? O 10º princípio diz respeito à proteção e à propriedade familiar, né? A pequena e média propriedade, né? Essa lei, ela vai conferir essa proteção, né? Quem produz em pequena escala, gente, o que a gente busca hoje, cada vez mais, é melhorar essa questão da agricultura familiar, né? Então, assim, por isso que hoje a gente, principalmente como consumidor, a gente preza muito pela questão orgânica, de produtos orgânicos. E a gente sabe que o pequeno produtor rural consegue, com cuidado, com a questão que ele tem com a terra, produzir alimentos de qualidade, gente. Então, a gente está nessa questão agora de valorizar essa produção, que mesmo em pequena escala, o produto tem alto valor agregado. Então, a questão orgânica, os produtos orgânicos, que não tem muitos herbicidas, inseticidas e vários produtos prejudiciais e tóxicos para o organismo. Então, vários produtores, pequenos produtores, podem trabalhar dessa maneira e ele, juntos, né, mesmo sendo em pequena escala, pode atrair uma grande produtividade nessa questão orgânica, certo? Outro princípio é o fortalecimento da empresa agrária, né, gente? Então, ele vai estimular também que a empresa agrária gere, sim, essa questão da agricultura gere empregos, né, gente? Tecnologia e cumpra as leis. Porque a gente está querendo minimizar essa questão do êxodo rural, então trazer de volta os trabalhadores para o campo, as agroindústrias, né? As cooperativas e vários outros ramos da área agrária, trazer de volta os trabalhadores para o campo, né? Que eles tenham também direito, salário, todos os direitos trabalhistas de quem trabalha na área urbana, certo, gente? E já citei, mas vamos citar novamente, a proteção, gente, da
propriedade indígena, né? Então, como eu citei a você, as terras dos indígenas, eles não são de propriedade do indígena, né? Ele é propriedade do federal, é propriedade do Brasil, né? Então, mas os indígenas eles estão lá, subsistência, eles estão comendo, eles estão cuidando da terra, eles podem ficar lá, eles não podem vender aquela terra. Então, mas eles têm direito, culturalmente, ele tem direito àquela terra, né? Então, é uma questão cultural, é uma questão de proteção dos primeiros habitantes que temos no país, inclusive tem leis só relacionadas a todos os direitos indígenas. Então, essa é uma questão também muito discutida, né? Pelo país, né? De muita gente querendo se apossar das terras indígenas. Então, os indígenas podem usufruir da terra, produzir, comer, se alimentar, viver, mas não pode vender, certo? Então, vamos lá, mais princípios. O 13 é o dimensionamento eficaz dessas áreas, né, gente? Então, esse dimensionamento, gente, é para que essa terra seja dividida igualmente, né? Para que o produtor ele consiga produzir na terra e gerar alimento e produtividade para ele. Então, além disso, além de fazer esse dimensionamento para que os produtores rurais, até os pequenos, né, tenham uma extensão de terra suficiente para que eles possam sustentar sua família, né? Também tem a fiscalização daqueles grandes latifúndios, né? Alguns produtores rurais que têm altas extensões de terra e não trabalham na terra, né? Então, essa é uma questão que precisa ser fiscalizada também, quem tem uma grande extensão e não está produzindo nela, certo? E, como eu já citei aqui várias vezes, o 14 é a proteção do trabalhador rural, né, gente? Então, estamos aí para que eles tenham os mesmos direitos que qualquer trabalhador da área urbana, né? Então, a gente, assim, na geografia também a gente estudou sobre os boias frias, não sei se vocês se lembram, né? Que eram trabalhadores rurais, né? Que trabalham em condições inóspitas, né? Condições inadequadas, sem proteção, né? Sem equipamento de proteção, sem hora de descanso e que geram um cansaço físico, mental, sem ter uma questão financeira, né? Adequada. Então, sim, gente, precisamos, né? Como agentes, vocês futuros técnicos em agronegócios, garantir que os trabalhadores rurais, de onde vocês estejam atuando, tenham todos os direitos trabalhistas, né? Esse é um compromisso que a gente tem, um compromisso social, um compromisso com o país, um compromisso de desenvolver a área rural e fazer com que também diminuir essa questão do êxodo rural, trazer mais trabalhadores para o campo também, que está sendo uma potência, né? Que é uma potência do nosso país, certo? E o 15, e não menos importante, gente, a gente falou também, citou aí nas aulas, né? Sobre a conservação e a preservação dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente. Então, gente, qualquer produtor que tenha terra precisa garantir a preservação desses recursos. Tem duas áreas que eles chamam, né? Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente já, né? Sobre as áreas de preservação permanente, né? Que você tem um cuidado na imagem de nascentes e rios, né? Esse é uma das questões da conservação e preservação dos recursos naturais. Então, essas áreas de preservação permanente, elas existem, tem uma dimensão, a gente vai trabalhar na legislação sobre elas também, né? Nessa disciplina, no segundo trimestre. Então, a gente vai aprender um pouco sobre isso, aprender por que a gente faz isso, né? Principalmente para ter uma conservação da natureza, né? Porque dependendo do que a gente produza, pode causar, né, dano a esse rio, a essa nascente, a essa afluente. Então, gente, sim, temos que ter uma área de preservação, né, permanente para garantir que a gente não polua o meio ambiente e os rios, tá? Então, essa é uma das. E a outra é a reserva legal, né? Que você tem que garantir que também uma parte da sua reserva nativa
esteja atuante na sua propriedade. Então, essa é uma das maneiras de você também não vai produzir uma cultura, mas também você precisa garantir que parte da vegetação nativa esteja na sua propriedade. Então, isso é uma maneira de você respeitar a diversidade de culturas na sua região, gente. Isso é muito importante e todos os produtores rurais também precisam respeitar essa reserva nativa, certo? Então, a terra tem que cumprir essa função social, né? Respeitar a natureza, o solo, a água. Então, esse princípio fala sobre isso, né? Respeitar a natureza, essa questão das águas, do solo e a sua vegetação. Certo? Viram os princípios? Vamos falar sobre a natureza do direito agrário? Cansaram? Falta pouquinho, já está acabando, falta pouco. Então, vamos lá, né? Então, gente, a natureza jurídica do direito agrário, ele é um tema de debate, né? Que a gente tem feito debates desde a primeira aula que a gente tem falado, né? De legislação agrária e ambiental. Então, essa questão que a gente citou aí do pertencimento, né? Pertence ao direito privado, ao público, né? Essa dicotomia, né? Não é mais tão nítida. Então, tem normas públicas do direito privado e também do direito público, né? Então, assim, aquilo que eu citei para vocês, né? Você tem a terra, mas não pode fazer o que quer com ela, né? Você tem que produzir, respeitar a natureza, respeitar a questão nativa, a vegetação nativa que você tem, né? Então, o direito público, não é que nem o direito público, como eu citei, você não pode ter um objeto. A terra não é um objeto que você tem, pode fazer o que quer com ela. Como você tem um sapato, joga fora. Como você tem uma camisa, joga fora. Como você compra uma chapinha, não dá mais, joga fora. Então, a terra não é assim. Você precisa, né, preservar, produzir alimento, gerar empregos. Então, não pode destruir. Isso aí você não pode fazer, né? Então, é imperativo, você não pode mudar, né? Não pode mudar, aqui essa palavra é imperativo, né? Quando a gente fala imperativo, é uma coisa que tem que fazer. Não pode mudar essa questão natural por vontade. Tem que respeitar a questão da legislação, certo, gente? E tem a questão supletiva, né? Que tem, apesar de a gente ter as nossas obrigações com relação à terra, a gente também tem alguns direitos, né? A gente tem o direito de arrendar, a gente tem algumas concessões com direito à terra, no que diz respeito à terra, né? Então é isso. Então tem esse aspecto imperativo, né? Que não se pode fazer o que quer, tem que respeitar as leis, tem que seguir todas essas leis ambientais, tem que respeitar as vegetações nativas, os rios, e supletivas, que a gente tem alguns direitos com relação à terra, certo? E tem também os aspectos publicísticos, né? Então, a gente está careca de falar, eu falei desde a aula passada, né? Que a gente fala da terra, da função social da terra, que a gente vai falar nisso até acabar o ano e o semestre, né? Da produção do bem, do respeito ao meio ambiente, do respeito às leis trabalhistas, certo, gente? Então, isso é uma coisa que a gente vai bater até o final, porque é uma coisa que tem que ficar solidificado em vocês e que vocês têm que atuar como um profissional que vai atuar de forma correta, certo? E tem essa integração dos princípios, né? Então, assim, como a gente viu desde a primeira aula, o direito agrário, a gente não tem um direito agrário, né? Só dele, então ele segue outros princípios, né? Princípios do direito civil, princípio do direito ambiental, nessa legislação ambiental, né? O princípio relacionado à proteção do trabalhador, que é o direito do trabalho, né? Então a gente integra todos esses princípios, né? Então ele vê várias áreas do direito que vai estar integrado nessa questão agrária, certo? A posição intermediária, né, que a gente está vendo aí, que quer dizer, o que eu já citei para vocês, né? A questão do direito agrário, ele não é nem público e nem privado. Então, ele tem esse equilíbrio, né? Então, claro que o produtor tem o direito de lucrar com a terra, produzir o alimento, mas ele também tem responsabilidades, né? Ele pode produzir, né, garantir seu lucro,
ter seu dinheiro, mas também ele tem responsabilidade com a terra, ele tem que ter desenvolvimento sustentável e respeitar a terra, né? Então, a terra não é só uma questão privada, mas também pública, certo? Então, assim, você questionou, Zaniele, sobre se eles têm essa fiscalização em relação à reserva legal, né? Da quantidade, da porcentagem de plantas nativas na região, né? Não há uma fiscalização aí na região de Cerro Azul? Só um pouquinho. Entendi. Geralmente, mas não é uma questão que acontece só no campo, é uma questão que acontece assim, tanto na área mercadológica quanto no campo, né? Que as grandes propriedades, elas têm uma fiscalização mais ferrenha, porque elas produzem grande produção, né? Tem uma alta taxa de produção. Então, eu fico feliz que esteja acontecendo nas propriedades, nas grandes propriedades, mas eu gostaria também que estivesse nas pequenas propriedades, né? Eu acho que eles devem ter algum critério para realizar essa fiscalização, né? Assim, mas pelo menos que exista nas grandes, porque para que eles tenham uma grande dimensão de terra, para que eles pelo menos garantem, né? A porcentagem de vegetação nativa, né? Levam muitas... Sim, com certeza, gente. Então, isso é muito importante, tanto essa questão da reserva legal, quanto a área de preservação permanente, gente, precisa ser respeitado, até porque a nossa responsabilidade ambiental é muito grande, né, nessa produtividade. E a gente não pode simplesmente colocar a cultura que a gente quer e destruir as nossas vegetações nativas, né? Aliás, tanto na área agrária como na pecuária, gente. Eu vou falar de um relato pessoal, né? Eu sou veterinária, então eu sei que hoje a gente trabalha com galinhas, frangos, né? De galinha branca, né? E eu trabalhei na faculdade, né? A gente ia em comunidades rurais, pequenas propriedades, que a gente valorizava as galinhas nativas da região, sabe? E a gente precisa garantir isso, tanto na área agrícola, né? Que a vegetação nativa a gente mantenha ela, quanto que na área de produção animal também, que a gente garanta que tenha a produção animal de animais nativos, né? Do frango nativo da região, sabe? Então, hoje é uma questão que a gente tem discutido muito e eu acho muito importante a gente levar isso à frente, porque a gente precisa preservar o que tem, porque não é produzir só o que quer e a gente acaba, às vezes, perdendo uma grande... a gente perde uma grande produção que a gente pode estar preservando a nossa área, certo? Vamos lá. A gente vai terminar cá, faltam 8 minutos, 7 minutos, né? Esses slides eu vou passar rapidamente, porque a gente já citou eles, né? Na verdade, quando a gente discutiu, né? Os tópicos passados, a gente falou sobre imperativo e superlativo, né, gente? Sobre a questão do respeito às leis do Brasil, né? E que o produtor rural tem alguns direitos também, como eu citei a questão do arrendamento e tal. Então, eles não, em relação à legislação ambiental, né, e agrária no Brasil, elas não podem ser ignoradas, elas têm que ser respeitadas, tanto a CAPL como a reserva legal, né, gente? E que dá também ao produtor alguns direitos em relação à produtividade da terra, mas ele tem que produzir com responsabilidade, né? Então, assim, tem que ter uma destinação, né, universal nessa questão publicística, né, que eu falei assim, que a gente tem que respeitar a função social da terra, a gente citou várias vezes, que a gente não vai produzir só por lucro, a gente tem um compromisso com a sociedade, tem um compromisso com a nossa comunidade, né, gente? Vocês produzem aí, mas você tem um compromisso com a sua comunidade de Cerro Azul, né, com a sua população. Então, sim, a gente tem que produzir, mas lembrar do nosso compromisso que a gente tem com a sociedade, certo? A gente falou também sobre as integrações do princípio, que o direito também
integra tanto o público e privado, né? Então tem essa questão que ele passeia entre essas duas esferas, né? Então, essa posição intermediária fala disso, né? Dessa questão. Gente, eu falei tudo antes. Então é isso. Vamos só concluir aqui. Esse é um dos últimos slides que temos, né? Para a gente terminar a nossa aula hoje sobre essa questão dos princípios do direito agrário, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a classificação das fontes, né? As fontes do direito agrário. Então, gente, como eu citei, a gente tem as leis, né? As leis, elas precisam ser respeitadas, né? Então, elas vão regular a atividade agrária. No segundo trimestre, a gente vai trabalhar com muitas leis agrárias e ambientais, né? A gente vai até discutir, algumas são mais antigas, o que é que precisa atualizar, né? Então, assim, a lei é soberana, gente. A gente precisa produzir e respeitar as leis e seguir as leis, certo? A região de vocês podem ter alguns costumes, né, com tradição local para elas na produtividade, mas esses costumes não podem sobrepor a lei, certo, gente? Então, é uma das coisas que você tem que garantir, né, na sua produção. Então, essas são as fontes imediatas, né? O respeito às leis ambientais e agrárias e os costumes não podem sobrepor a legislação, certo? E as imediatas, que são as fontes, né, auxiliares, né, sobre essa questão da doutrina, né, a produção acadêmica e os estudos, né, de especialistas, gente. Isso é muito importante, gente, essa questão científica, né? O agro está ganhando muito com a questão científica de laboratórios, produção de insumos, né, produção de garantia de qualidade de produtos. Então, assim, que eles produzem, eles pesquisam e trazem uma informação que a gente possa estar evoluindo enquanto campo, tá? E a jurisprudência está relacionada a algumas decisões e sentenças, né, relacionadas ao meio rural, né? Então, é uma coisa que a gente tem discutido, que muitas questões do campo não estão sendo realmente efetivas por ter juristas que não estão alinhados com todas as questões agrárias, certo, gente? Então, assim, a integração dessas duas fontes, né, que é essencial para o desenvolvimento do direito agrário, certo? E um campo acontece com todos esses fatores que eu já citei aqui, os sociais, econômicos e políticos. Tá certo? Estamos acabando a aula, a gente não vai dar tempo de a gente fazer esse exercício, né? Mas essas regras são muito importantes para a gente mitigar essas questões de disputa da terra, gente. Lembrar sempre da função social da terra. Então é isso. Desejo a vocês uma ótima tarde. Obrigada por tudo e um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.